Olá, me chamo Beatriz Cassimiro, sou enfermeira e colaboradora aqui no Hospital da Criança de Brasília, em um projeto apoiado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Com o apoio dessas instituições que começamos aqui uma série de podcasts para compartilhar com a nossa comunidade o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em específico. O nosso projeto ele é apoiado financeiramente por essas instituições com recursos do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, Genomas Brasil. Queremos desenvolver no HCB uma nova ferramenta diagnóstica. Com essa iniciativa, buscamos desenvolver novas tecnologias, atualizando e ampliando os recursos do Sistema Único de Saúde. Através dessa iniciativa, vamos ofertar aos nossos pacientes um diagnóstico genético de nova geração, através da seleção de genes específicos, com direcionamento para algumas das condições mais encontradas e tratadas aqui no HCB, as falências medulares e os erros inatos da imunidade. Para inaugurarmos o nosso programa, convidamos o Dr. Ricardo Camargo, biólogo e supervisor do Laboratório de Pesquisa Translacional do HCB. Ricardo é doutor em Biologia Molecular e atua na construção de projetos de pesquisa para o desenvolvimento e análise de diagnósticos moleculares em oncohematologia, genética médica e triagem neonatal. E com ele que iniciamos aqui nossa conversa sobre a construção de um painel genético de nova geração. Ele que é o nosso supervisor do LPT, o coração da pesquisa laboratorial do HCB. Olá, Ricardo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Beatriz. É um prazer falar e participar desse podcast. Diante de uma temática muito interessante, porque nós somos demandados aqui recorrentemente para avaliar pacientes que possuem imunodeficiências primárias ou falências medulares como hipótese diagnóstica inicial. Esse projeto ele visa o desenvolvimento de uma ferramenta, como você mencionou, um edital para geração de tecnologia, em resumo, um produto diagnóstico. E, de maneira pioneira, isso vai ser desenvolvido aqui no hospital. Nós já fizemos uma parte de curadoria, levantamento desses genes que estão relacionados a essas condições. Vale a pena falar que são condições genéticas que são herdáveis. Então, isso é passado do pai, mãe, para os filhos. E são condições que exigem um diagnóstico rápido. Algumas delas são bastante letais, e rapidamente a gente precisa de uma intervenção clínica terapêutica. É justamente isso que o hospital se propõe a fazer, o desenvolvimento de uma ferramenta que seja viável em contexto de SUS e que dê uma resposta rápida para a clínica intervir no tratamento desse paciente de maneira mais precisa, personalizada. Eu sei que você se empolga bastante falando sobre esse projeto, mas vamos voltar um pouquinho no tema. Eu quero que você primeiro apresente o Laboratório de Pesquisa Translacional aqui para o nosso público. Como começou o LPT e qual é o objetivo primário desse laboratório? Beatriz, o laboratório ele surgiu como fruto de um projeto de pesquisa inicialmente. Então, a sementinha plantada lá já foi uma pesquisa em si. Surgiu uma parceria entre a oncohematologia da Secretaria de Saúde e a Universidade de Brasília, em meados de 2000, no ano de 2005, mais ou menos, e no Hospital da Criança os trabalhos começaram a partir de 2014. O laboratório basicamente é composto por 4 setores, a biologia molecular, a citometria de fluxo, citogenética e citologia. E como carro-chefe nós temos a oncohematologia, a oncologia de maneira geral e a imunologia, atualmente como especialidades que a gente atua bastante. O laboratório tem como profissionais atuantes biomédicos, farmacêuticos, biólogos, médicos, enfermeiros, estudantes. Nós temos aqui, dentro de contexto de pesquisa, bastante estudantes de pós-graduação, graduação, administradores e acho que é isso. Você já se adiantou em 2 perguntas minhas, mas obrigada. É muito interessante o trabalho que vocês operam aqui no LPT. E voltando para o projeto que a gente está trabalhando aqui objetivamente, como vocês chegaram no desenvolvimento desse projeto em especial, do painel genético de nova geração, e como vocês escolheram o público-alvo? A gente sabe que a oncohemato e a imunologia são um dos grupos de maior alvo aqui no Hospital da Criança. Foi por isso que vocês escolheram esses 2 grupos para iniciar a coleta?
acho que permearam algumas questões na escolha da temática, né, das imunodeficiências primárias e falências medulares. Primeiro, são condições clínicas que possuem sobreposição, né, e também a triagem neonatal do Distrito Federal é o primeiro serviço público a realizar a triagem neonatal de uma imunodeficiência primária, que é a SCID, imunodeficiência combinada grave. E a partir desse pontapé inicial, a demanda aumentou, inclusive, né, para a gente fazer o confirmatório e o transplante de medula óssea, que é a medida terapêutica curativa para essas condições. Então, nós decidimos investigar o que vinha da triagem e o que era demandado aqui do hospital. Essas condições são muito heterogêneas, né, um escopo grande, um leque grande de condições clínicas, que há necessidade de um estudo molecular para a gente ter um diagnóstico definitivo. Então, são condições heterogêneas, desafiadoras. Clinicamente, não há muito fechamento com relação a fenótipos, a característica do paciente. Então, o estudo molecular ele vem procurar fazer esse diagnóstico de maneira mais precoce e precisa. Então, de uma forma geral, quais são as etapas do desenvolvimento desse painel? Você já citou a curadoria dos genes, né, que é a seleção desses genes na literatura já conhecidos, que tem alguma relação com essas condições, né? Tem a validação do método, né, da metodologia e como produto final, que a gente tem aqui como objetivo, o patenteamento de uma nova tecnologia. Você pode falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas? Então, a primeira etapa é o levantamento com base na literatura do que é relevante em termos de clínica com relação à genética, né? Como eu disse, são doenças herdáveis em sua maioria, então a gente precisa avaliar quais genes estão envolvidos nessas condições clínicas. E o que a gente levantou, né, dentro da literatura de imunodeficiências primárias e falências medulares são aproximadamente 690 alvos que têm relação com essas duas condições que nós abordaremos. Esqueci a outra pergunta. Era sobre as etapas. Depois da curadoria, você tem a validação do método, né? Então, após a curadoria, né, nós elencamos 690 genes, mais ou menos, agora é a validação realmente técnica desse produto. Esse painel de sequenciamento de nova geração ele é sintetizado por uma empresa de síntese de oligonucleotídeos, né? São pequenas sequências de DNA que vão ser utilizadas para fazer o sequenciamento gênico desses 690 alvos. Após essa síntese, começa-se a etapa de validação técnica. O sequenciamento de nova geração ele é uma tecnologia relativamente moderna que exige o cumprimento de uma série de parâmetros, dentre eles sensibilidades, especificidade, validação de pipeline, né? Ou seja, validação do fluxo analítico para obtenção de um resultado e interpretação disso. Ou seja, eu detecto uma alteração genética e eu tenho que avaliar se aquela alteração tem relação com a clínica do paciente, mas se aquilo lá é uma alteração patogênica ou não. Tá? Então, dentro desse escopo, a primeira etapa nós já fizemos, que é a curadoria. O painel está em síntese, ele deve chegar agora para a gente começar a validação técnica, especificidade, linearidade, reprodutibilidade, entre outras variáveis. E feito isso com amostras conhecidas, com controles comerciais, nós passaremos a fazer a testagem nos pacientes. E aí sim, a confecção de um laudo e a obtenção dos objetivos que nós nos propusemos a responder nesse projeto. Dentre eles, a parte de estudo epidemiológico, além do próprio diagnóstico, que o objetivo principal é realmente o desenvolvimento de uma ferramenta e mais, seja sustentável com o contexto SUS. A tecnologia de sequenciamento de nova geração ela ainda não é muito acessível. São poucos hospitais públicos que possuem essa ferramenta para a rotina diagnóstica. Então, é um grande desafio em contexto de Brasil a gente colocar isso dentro de uma rotina em um hospital público. Esse é o nosso grande objetivo. Qual a sua visão sobre os ganhos que esse trabalho pode ofertar para a sociedade e para a instituição? Beatriz, essas condições geralmente são condições que o paciente, como é dito, um jargão já da área, são pacientes que passam por uma odisseia diagnóstica. São indivíduos que possuem condições clínicas, né, que são heterogêneas, porém são sobrepostas a muitas outras, onde não se consegue um diagnóstico definitivo. Esse indivíduo vai passando, ou a família vai passando de serviço em serviço até ter um fechamento diagnóstico, um tratamento específico. O objetivo desse projeto é atalhar isso.
obter um diagnóstico definitivo de maneira mais rápida para que seja, de fato, aplicado um tratamento definitivo e eficiente. Então, o ganho assistencial seria realmente isso, em termos de tempo de diagnóstico e abordagem para evitar efeitos tardios, na verdade precoces, ou efeitos colaterais da terapia, uma terapia que tenha a chance de cura maior e também em termos econômicos, né? Rapidamente eu abordo esse paciente, faço uma terapia direcionada e, consequentemente, mais efetiva. Então, eu tenho menos tempo de paciente em internação, eu tenho um paciente que é rapidamente atendido, absorvido por um serviço, trata e resolve aquela condição, e por aí vai. O patenteamento dessa tecnologia pelo HCB também. O que isso diz em termos de exclusividade dessa ferramenta para a gente aqui, no contexto Centro-Oeste, no contexto DF em especial? O patenteamento dessa solução, na verdade, está relacionado a algumas variáveis, né? A tecnologia ela já existe há um bom tempo, realmente o ganho é com relação à parte intelectual, desenvolvimento do projeto e design dessas sondas para fazer o sequenciamento genômico em si. Então, isso é nosso, propriedade intelectual do laboratório, e o grande ganho mesmo em ter isso aqui fornecido é a gente poder screenar, tanto em contexto de diagnóstico quanto de pesquisa, para fazer alguns trabalhos. Por exemplo, a epidemiologia dessas doenças, nós temos estudos concentrados na região de São Paulo, inclusive a obtenção de ferramentas diagnósticas voltadas para isso estão concentradas no eixo sul-sudeste. Então, além de desenvolver um projeto desse porte, a gente começa a tornar um exame antes que era centralizado, específico de uma região do Brasil, mais acessível em outras unidades da federação. E o que a gente gostaria mesmo é tornar isso sustentável. A gente vai fazer o desenvolvimento desse painel, procurar tecnologias ou reagentes que sejam de fato mais baratos, soluções mais baratas, para que isso se torne mais acessível no Brasil, de fato, para que mais centros ofereçam o exame e possam fechar diagnóstico e atender os pacientes da melhor maneira possível, mais rapidamente. Essas iniciativas e colaborações são parte do que torna o HCB uma instituição de saúde especial e ímpar. O apoio ao desenvolvimento científico é um dos eixos que estruturam a sua administração e propósito aqui do HCB. Como você vê a promoção de ciência aqui na instituição e como você se sente fazendo parte desse processo? O HCB ele é ímpar com relação a isso, né? São poucas instituições que realmente fomentam, em contexto de saúde, a pesquisa. O HCB tem como um dos 3 pilares da instituição o ensino e pesquisa, e é muito importante para a gente ter a atualização do corpo clínico e das terapias que são aplicadas aqui, e mais, o avanço disso, né, para aplicação em uma assistência que seja mais precisa e mais personalizada. Hoje a gente está vivendo a era da medicina de precisão, então antigamente o paciente ele era tratado dentro de um todo, hoje não mais assim. A gente vê isso refletindo mais na oncologia, né? O indivíduo ele é trabalhado de maneira personalizada, é isso que a gente vem trazer para a imunologia, porque cada genótipo apresenta um fenótipo específico, precisa de um tratamento direcionado. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade e na doença também. Então, tratando isso de maneira personalizada, a gente aumenta muito a chance de cura, né? E como eu me sinto parte em relação, como pesquisador dentro da instituição, é muito bom trabalhar em uma instituição que fomenta a pesquisa. Então, nós estamos diretamente alinhados com a assistência, é um laboratório de pesquisa translacional, onde acontece, de fato, a busca pelo conhecimento científico que seja aplicado, trazendo benefícios para os pacientes, e é muito gratificante ver isso. A gente desenvolveu um projeto que tem um retorno, né? E a gente vê isso na prática. Aquele paciente que chega aqui, a gente aborda e vê uma esperança, um diagnóstico fechado. Às vezes é uma troca quase instantânea, né, entre a clínica e o laboratório. É muito bom isso. Dentro do HCB nós temos uma fluidez muito grande entre laboratório e clínica, isso é muito importante para a condução do caso. E aí a gente consegue abordagens laboratoriais mais adequadas e uma resposta mais satisfatória para o clínico.
Obrigado, Ricardo, pela sua colaboração. Tenho certeza que todos os ouvintes adoraram conhecer um pouquinho do trabalho que acontece nos bastidores. Bom, se você gostou desse programa, não deixe de comentar e compartilhar nas redes sociais. Continue acompanhando o HCB nas suas redes sociais, que vem mais conteúdo por aí.